Amém? Os irmãos que têm a sua Bíblia, livro de Tiago, no capítulo 5. Mas o versículo 7 a seguir. Amém? Tiago, capítulo 5, verso 7. Acertou aí? Funcionou, né? Funcionou. Que benção. Tiago, capítulo 5, verso 7, título diz: exortação à paciência acerca do juramento, da oração e da conversão de pecadores. Verso de número 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham, para ficar mais fácil. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também paciente, fortalecei-vos os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplos a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurado os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Amém. Mas, sobretudo, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que a vossa palavra seja sim, sim, e não, não. Não há, não para que caiais em condenação. Mas está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Amém? O verso 14 diz: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Amém? Os irmãos podem se assentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. A palavra do Senhor, irmãos, ela não cessa de nos exortar sobre a nossa fé e crermos no Senhor Jesus. Quem crê no Senhor Jesus, crê no poder que o Evangelho emite sobre nós. Agora, nós estamos vendo, irmãos, que o potencial do Evangelho, ela vem acompanhado com a presença gloriosa do Espírito Santo. O que é o Evangelho sem o Espírito Santo? Ou o que é a palavra sem o mover do Espírito? São palavras, aí Paulo entra sobre a palavra de persuasão. O que é a palavra de persuasão? O Evangelho não é simplesmente palavras de persuasão humana, mas é a demonstração do Espírito e no poder. O Evangelho é uma demonstração de poder e glória e vida que o Espírito Santo traz. Eu costumo dizer, irmãos, quem recebeu o poder do Espírito Santo, ele vive envolvido na glória de Deus, ele é uma pessoa totalmente diferente. A Bíblia fala que aquele que tem falta de sabedoria, peça. Deus não nega para ninguém a sabedoria. Aquele que precisa de fé, pede fé, e o Senhor dá a fé. Lógico, a luta vem também. Porque como é que você aprende a ter fé sem luta? Ninguém vai aprender a ter fé sem luta. Porque como que você enfrenta um problema? Tendo fé.
A situação difícil vem. Se você não tiver fé para vencer, você vai chorar muito e vai sofrer durante aquele período de problema. A fé não, a fé traz a paciência, a crença. A fé traz a estabilidade espiritual dentro do nosso coração, porque o problema vem, mas nós acreditamos que nós vamos vencer. Existem situações da nossa vida, irmãos, que às vezes nós chegamos a dizer, eu mesmo cheguei a dizer, Senhor, eu não sei o que fazer mais, mas eu estou nas tuas mãos, e o que acontecer, eu acredito que é o Senhor que está me dirigindo. Porque existe momentos nas nossas vidas, né, irmãos, que nós chegamos até a duvidar da nossa fé. Será que eu consigo acreditar mesmo? Será que eu estou acreditando de um jeito que o Senhor está me ouvindo? Nós começamos a duvidar não de Deus, mas duvidamos de nós. E quando nós duvidamos de nós, estamos tendo dupla incredulidade. Primeiro, você não acredita em você que você tem fé, então você não acredita que Deus é poderoso para te livrar da situação. Primeiro, você precisa acreditar que você tem fé. Não, eu tenho fé e acredito que Deus vai fazer, porque senão você não flui a fé. A vitória, irmãos, ela só vem quando nós realmente alcançamos a presença de Deus e acreditamos que Deus é poderoso para nos dar o que nós estamos pedindo. Aqui, por exemplo, o versículo diz: sede, pois, irmãos, pacientes. Ter paciência é que é o problema, porque muitas vezes nós perdemos a nossa paciência e perdemos a nossa fé. Quando nós perdemos a nossa paciência, é porque a fé já foi embora, irmãos, e nós ficamos cada vez mais distantes de receber aquilo que nós estamos procurando de Deus. A paciência é a maior prova de fé, que você está crendo que Deus vai agir na sua vida. Quando nós falamos de paciência, como Deus falou comigo uma vez, Deus disse para mim: eu tenho paciência com você. Por que você não tem com o teu próximo? E às vezes nós queremos: Senhor, tenha paciência comigo, porque eu sou um pecador. Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou incrédulo. Mas quando se trata dos outros, às vezes a gente usa aquela palavra: deixa de ser incrédulo, rapaz, você tem que ser crente. E às vezes nós mesmos somos incrédulos. Ô meu amigo, você tem que ter paciência com os outros, e quando parte de você, você também não tem. Então, irmão, o vínculo de nós nos aproximarmos de Deus é, primeiro, paciência. Qual é o estímulo da paciência? Primeiro, quando você entra na presença de Deus, como que você entra? Tem gente que dobra os joelhos e primeiro dá aquela respirada, né? Jesus, aleluia. Primeiro ele leva o seu pensamento diante de Deus. Ele pronuncia primeiro a sua paciência, a sua calma. Ele vai conversar com Deus com muita calma. Ele dá os seus aleluia, os seus glória, e depois ele começa a falar com Deus. Ele começa a pronunciar diante de Deus a sua situação, mas glorificando a Deus primeiro pela sua grandeza. A Bíblia diz no livro de Lucas, irmãos, que na nossa paciência nós possuímos a nossa alma. A pessoa impaciente, ele não tem posição nem com a sua alma e nem diante de Deus, porque a impaciência ela gera um fruto terrível. Você vê aquelas pessoas que fazem as coisas e o outro fala assim: esse daí não sabe esperar, ele foi feito por 9 meses, 17 meses, né? Nasceu de 7 meses, não nasceu de 9 não, nasceu de 7, porque aquele desespero, aquela agonia. Não, a Bíblia diz para ter paciência. Tem gente que por causa da falta de paciência, ele perturba a mente da pessoa que está do lado. Às vezes a falta de paciência destrói lares, casas e famílias. Por quê? Porque sempre a falta de paciência vai perturbar alguém
que vai dizer assim: meu amigo, calma, você tem que ter calma, não é desse jeito não. E a pessoa fica indignada por falta da calma e da paciência da pessoa que está do lado. É muito bom você conversar com alguém que fala assim: não, tem paciência. A pessoa vai falar: não, pode falar que eu estou te ouvindo. A pessoa falou, não, agora você deixa eu falar. Porque tem gente que fala tanto que não deixa o outro falar. Ele quer impor sua posição de palavras. Não, agora eu estou falando, né? Não é assim. A Bíblia diz que nós temos que estar prontos para ouvir e tardio para falar. Tudo tem o seu tempo para falar e tem o seu tempo também para ouvir. Nós pronunciamos com a nossa boca o que está dentro de nós: desespero, angústia, fé, ou a clareza da nossa paciência em Deus, que nós acreditamos que Deus é poderoso. Irmão, quando a nossa mente está verdadeiramente ligada no céu, o nosso coração descansa. Você pode ver os outros falando, mas você está em paz. E a Bíblia diz para nós termos paz com Deus. Tem um corinho aí que canta: tenha paz com Deus, irmão. Tenha paz com... Quem tem paz com Deus tem paciência. A falta de paciência gera um problema. A falta de paciência, ela gera incredulidade. A falta de paciência leva a pessoa a cometer coisas que não é para ser feita. E quando ele viu, já fez, porque o desespero fez ele praticar alguma coisa errada. O desespero às vezes faz a pessoa falar coisas que não deve falar. Aqui quando fala, irmãos, Paulo falando aqui, né? É Tiago falando, aliás: sede, pois, irmãos, pacientes. Deus está falando com alguém aqui: tenha paciência. Tenha paciência. Pensa um pouco antes de falar. Analise as coisas. Alguém me disse uma vez, falava assim: olha, pastor, eu admiro meu pastor, porque sei, todo mundo fala, mas quando você chega lá, ele fica te ouvindo, te analisando. Que era o pastor missionário da Miranda. Teve uma vez que eu perguntei para ele: você conversa com o Davi Miranda? Sim, nós conversamos, vamos até o escritório dele, quando ele era vivo, né? E como ele é? Irmão, ele tem uma paciência tremenda. Ele fala para você: fala que eu quero te ouvir. Enquanto você vai falando, ele vai fazendo um raio-x. Ele vai olhando para você, analisando as suas palavras, e Deus já vai trazendo a sua vida para ele. Depois que você fala bastante, ele fala: agora você precisa ouvir, que agora eu vou falar. E ele falava, segundo esse obreiro que tinha muita intimidade com ele, que era lá a sede da Deus em amor. Então nós vemos uma coisa: o homem cheio do Espírito Santo, primeiro, irmão, ele aprende a ouvir. Porque você ouvindo, você analisa a situação. Tem gente que é desesperada para falar, fala tanto que não sabe nem o que falou e só fala besteira. Aí, irmão, ele entristece as pessoas, porque tem gente que fala tanto que você não consegue ouvir. Esse dia mesmo eu estava conversando com uma pessoa, que eu cheguei até falar para minha esposa: falei: meu pai, eu não consigo conversar com esse camarada, porque ele fala tanto que eu não consigo falar. E ele bate na mesma tecla, e vai na hora, e sempre naquela... Não aguento isso, Jesus, não aguento. É por isso que a Bíblia fala: na multidão das suas palavras existe aflição de espírito. Quem fala demais, ele tem aflição do espírito. A pessoa que tem muitas palavras na boca, o espírito dele vai viver aflito, e ele vai afligir alguém. Irmão, Deus está me dando esse negócio, e isso está vindo agora. Eu não parei para pensar nisso que eu estou falando, não. Eu estudei, vou pregar aqui. Até agora, enquanto o irmão falou: hoje está o irmão que vai pregar, né? Aí quando eu acordei, falei: mesmo, eu vou pregar hoje, porque vai só está aí você aqui. Aí agora, perto que eu abri a Bíblia, falei: vou pregar aqui, que Deus está me dando esse negócio. Aí agora eu estou caindo nisso, e Deus está me dando essa clareza, e dizer para os irmãos essa palavra. Eu digo assim: recebe essa palavra revelada, porque está descendo do céu. Amém, irmãos? Eu fico tentando imaginar, irmão, Jesus pregando. Já tentou? Pensa que maravilha! Os discípulos, ou as pessoas na época que viveram com Jesus,
estando de frente com Jesus, Jesus falando e eles ali ouvindo, e ninguém falava nada. Jesus falava, e todo mundo escutando, porque as palavras que saíam de Jesus ensinavam o espírito e a alma das pessoas que estavam ouvindo. Por isso que no livro de Hebreus, ele insiste tanto, Paulo falando, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito expressamente diz à igreja. Às vezes, a pregação que está sendo falada não é o pregador, é o Espírito Santo que está falando. Porque nós estamos aqui dirigidos por Deus, e muitas vezes a palavra, ela está assim, dois gumes, né? Ela corta para lá e corta para cá. Quando a palavra de Deus diz, irmão, para nós estarmos prontos para ouvir, porque se você ouvir bastante, você vai conseguir discernir o problema. Aí você vai citar suas palavras e vai encaixar elas certinho, de acordo com aquilo que você está ouvindo. Senão você não consegue citar essas palavras. Eu falei para os irmãos uma vez acerca de um obreiro, uma vez que ouviu algo que eu falei que ele não gostou, então ele me esculachou. Foi lá, pastor, porque eu só falar isso, eu falo aquilo, eu falo aquilo outro, eu quero. Deixa ele falar, irmão, deixa ele soltar cachorro mesmo, tá? Falou. Muito bem, meu irmão. Então nós temos uma solução agora. Qual? Você vai orar por mim. Como assim, pastor? Ele achou que eu ia retrucar, irmão. Ele achou que eu ia rebater com ele na palavra. Ele achou que eu ia ficar nervoso. Acho que ele queria que eu fizesse isso. Eu falei, não, meu irmão, você vai orar por mim. A sua posição está melhor que a minha. Você está enxergando o erro de mim que eu cometi e não vi. Então, em nome de Jesus, na sua oração vai mudar a minha vida. Quando eu falei assim, ele regalou o olho. Eu falei, agora você vai orar por mim, eu vou melhorar, eu vou ser uma pessoa melhor. Dobrei o meu joelho e ele indagou nas suas palavras. Ele ficou sem saber o que falar. Ele falou, não, pastor, também não é assim. Eu falei, é assim, irmão, em nome de Jesus, ora por mim, porque eu preciso da sua oração. Catei a mão dele, botei na minha cabeça. E ele fala o quê? Ah, Jesus, tem misericórdia de nós. Opa, já pensei comigo, melhorou, já não é eu, mas é nós, né? Irmão, quando eu levanto aquela oração, eu tenho um homem com lágrimas nos olhos, ele pedindo perdão. Se eu retrucasse com ele, se eu rebatesse com ele, se eu falasse, rapaz, eu sou pastor, faço o que eu quiser e falo o que eu quiser e acabou, eu tinha perdido o obreiro. Né? Então, irmão, às vezes as nossas atitudes e as nossas palavras põem a perder toda a situação que está à nossa volta, porque nós estamos agindo de uma forma errada. Tem gente que fala, não, eu tenho razão e eu vou falar. Às vezes a sua razão vai fazer você perder as pessoas que estão na sua frente, e às vezes até a consideração daquelas pessoas que tem por você vai por terra, porque você foi ignorante, e a sua razão matou aquela pessoa que está na sua frente. Nem sempre a razão, irmão, ela prevalece em cima de palavras de arrogância e de ignorância. A razão às vezes prevalece na humildade. A humildade, as suas palavras vão demonstrar isso. É o que está dentro de nós que vai convencer a pessoa contrária que está à nossa frente. Porque nós temos que mostrar o que está em nós. Quem está em nós? Quem está em nós, irmãos? É o Espírito Santo. A palavra diz aqui embaixo assim, ó. No versículo 9, presta atenção. Não, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais. Pega uma pessoa que anda errado e sai falando mal dele para um, para outro. Aí o que você fez? Ah, a pessoa está errada mesmo. Não, e você está condenando ela e condenando você também, porque você está agindo errado. A Bíblia diz para não vos queixeis uns contra os outros. Não é para sair falando, a pessoa errou, mas não é para sair falando mal de casa em casa, porque fulano, porque Beltrano. Não é você se enchendo de razão e a sua razão está indo para o lixo e o diabo está te aplaudindo porque você está afundando ainda mais aquela pessoa, denegrindo a imagem da pessoa que já está
numa situação difícil, quando ela deveria ser ajudada, ela está sendo ainda mais defamada. Como que essa pessoa se sente depois sabendo? Quando chega no ouvido dela aquela história que ficou rodando, de casa em casa, de boca em boca, a pessoa fala, puxa vida, em vez de me ajudar, acabou de me matar. Lascou, eu vou confiar em quem? Às vezes nós perdemos porque falamos demais. E a Bíblia diz que sejam poucas nossas palavras, desde que sejam com sabedoria. Mas não, às vezes nós falamos como loucos. São palavras de loucura. Razão. Não, eu tenho razão. E a razão pertence a Jesus, irmão. Eu pergunto para você, Jesus naquela cruz tinha razão de amaldiçoar todo mundo? Não, mas foi contra mim. Quantas pessoas foram contra Jesus? Jesus apanhou inocente. Arrebentaram Jesus no chicote que eles eram aí. E Jesus era culpado? Tinha que apanhar? Era inocente. Ele não podia falar, peraí, vocês estão me batendo por quê? Sou filho de Deus, pode bater não. E tem gente que é assim, né? Que é isso? Eu sou eu, está estranhando? Eu sou mais eu. É quem, irmão? Quem você é? Nós somos filhos de Deus, chamados para pregar o Evangelho, e se sofrer por amor ao Evangelho, nós vamos sofrer. Jesus nunca pegou a razão que ele tinha para jogar isso em cima da raça humana, que é uma raça ruim. O ser humano é ruim, é uma raça ruim. Porque Jesus nunca fez o mal para ser ninguém. Só falou bem, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, os paralíticos. Ele nunca fez mal para ninguém. Mataram Jesus da pior forma possível. Um homem inocente morreu da pior forma que um ser humano pode morrer. Apanhou bastante, chicoteado, cortaram ele no chicote, crucificaram Jesus até a morte, furaram ele com lança, não satisfeito, já crucificado, levou com uma lança, e Jesus estava cheio de razão para não morrer daquele jeito. E Jesus tinha poder para não morrer daquele jeito se ele quisesse. Não foi que ele falou para Pedro, guarda a tua espada, porque tem gente que qualquer coisinha arranca a espada, irmão, né? Falou de mim, quem foi que falou de mim? Eu quero saber. Aqueles crentes, né? Arrogante. Uma vez chegaram em casa e falaram assim para mim, lá em casa, em Jandira, né? Quando eu morava lá. Pastor, o senhor não sabe o que estão falando do senhor. Eu falei, não sei, não quero saber, fica para você. Mas fulano vai se entender com Jesus, não deixa ele, eu não quero saber. Não quero saber. Falei para ele, e outra coisa, se for para vir com essas palavras aqui, fora. Não, mas eu sou seu amigo. Não, você não é meu amigo, você quer viver com raiva de alguém, eu não vou fazer isso. Não vou. Eu não tenho inimigo nenhum, meu único inimigo que eu tenho é Satanás, ele vai queimar nos quintos dos infernos. Eu não tenho inimigo nessa terra. Tem gente que está cheia de inimigo por aí. Fulano não gosta de mim, mas você quer vir na cara para mim? Eu estou lascando de vida porque fulano não quer ver minha cara. O problema é dele, irmão. O problema é dela. Passo lá, pego um sorrisão, 9h15, bom dia, boa tarde, como você está? Não quero nem saber. Quer te matar, deixa, é dele. Ele vai se entender com Jesus, não é comigo não. Eu não estou aqui para isso não. Não sou juiz, não sou melhor que ninguém. Jesus sofreu, se tiver que sofrer, eu vou sofrer também. Acabou, vou dando glória até Jesus voltar. Eu não posso, irmão, manchar o meu coração por causa de ninguém. Tem gente que está com o coração manchado por causa dos outros. Não é nem por ele mesmo. Que acha que os outros é mais bom que ele é mais bom que todo mundo. Então ele é bom e não pode sofrer, porque ele é bom. Então Jesus também tinha que sofrer porque sofreu. Por que ele foi crucificado? E por que ele diz ainda caminho do Gólgota? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e... Você está pensando que o caminho do Calvário é fácil? Não, irmão. Aí vem todas as palavras
que vem cheio do Espírito Santo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Abençoa o que vos amaldiçoem, né? Fala bem dos que falam mal de você, e assim vai. E o Evangelho corre. Mas tem gente que está nadando contrário da Bíblia Sagrada, está indo depressa para o inferno e não sabe. Porque bondade, irmão, só quem tem é Jesus. O ser humano aqui na terra não tem ninguém bom, não. Não, mas eu sou bonzinho, bonzinho nada, você é ruim. Vaso ruim. Vaso bom não reclama da vida e nem de nada diante de Deus. Não, mas eu só faço bem. E daí você faz o bem? Mas a hora que precisa fazer o bem, você não faz. Que amar quem te persegue. Fala bem de quem fala mal de você. Isso é o Evangelho. É um Evangelho, nada na contramão do mundo. E não é para ficar se queixando. Não, deixa fulano, deixa. Eu costumo dizer assim, irmão, não dá corda para quem quer te afundar, dê corda para quem quer te levantar. Jesus. E não fale mal, não faça nada, deixe para lá, que é a melhor coisa que acontece na vida. A Bíblia não diz que dois que não andam de acordo não andam junto? Não ande junto com quem não anda de acordo com você. É simples. Você não sofre. Deixa a pessoa sofrer sozinha. Se aconselha, não quer te ouvir, não, então é bom. Eu não vou andar com você porque nós não conseguimos andar junto. Nós não temos o mesmo pensamento. Nós não concordamos com as coisas, então larga não. Eu costumo dizer, irmão, que gente ruim anda com gente ruim. Gente boa anda com gente boa. Andar. Eu digo andar. Parceria é assim. Eu ando junto com quem ama os céus e quer fazer a obra de Deus. Não é parceiro meu, vamos andar junto. Se não faz isso, não ando junto. Eu não vou me contaminar, irmão, com isso. Porque se você anda com gente que só anda fazendo coisa errada, você também é errado. Ditado do povo do mundo, me diga com quem você anda, que eu vou dizer quem você é. E é verdade. É verdade. Porque se o Espírito não bate, não fica lá, irmão. Não faz isso. Não faz que você vai viver angustiado e sofrendo. Não. Seja feliz. Ande com Deus. Não odeie ninguém. Não odeie. Não amaldiçoe ninguém. Abençoe. Ore pelas pessoas. Salmo 24 diz: levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda, e orai por todos, porque a vontade de Deus prevalece em cima disso. E nós fazendo isso, qual é a nossa defesa então? Quem defende é Jesus, irmão. Jesus é que vai decidir o que deve ser feito ou não com aqueles que estão fazendo isso. A Bíblia não fala sobre os ais de Deus. Ai daquele que tocar em um pequenino desse que ele serve. Melhor é ele amarrar uma corda, uma pedra no pescoço e se jogar no meio do oceano. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Deixa o ar para Jesus decidir o que vai fazer. Você não faz nada. Você vê alguém contra você? Senhor, está nas suas mãos. Eu não vou fazer nada, não vou dizer nada. Eu não peço bênção, não peço maldição. Justiça, a sua é justiça. A justiça de Deus é justa. A Bíblia diz que a nossa justiça é sangue e violência. Quando nós pensamos em justiça, a gente fala assim: Jesus, mata ele, Jesus, mata ele, mata. Esse camarada está uma pedra de tropeço aí, está fazendo bagunça, tira ele do mundo, porque ele não pode ficar aqui não. Deus vai ouvir salvação? Não. Vai não. Quando nós falamos: Senhor, tu és a justiça, o que o Senhor fizer para mim está bem feito. Prospera, abençoa, mata, não sei o que o Senhor quer fazer. Mas o que o Senhor fizer para mim, se prosperar mais que eu, se for mais abençoado que tiver, com vontade, eu vou falar nada. E muitas vezes Deus até faz isso. Mas a justiça de Deus é a única que não erra. Ela tem um equilíbrio, irmão. A justiça de Deus, ela tem justiça no que ela faz. Nós não temos justiça. A nossa justiça é sangue, violência. Nós queremos ver o resultado rápido. Queremos ver a coisa acontecer. Mas Deus não é assim. Deus é longânimo. Se Deus quiser dar um tempo para trabalhar, Deus dá. Mas quando se trata da obra dele, se a obra de Deus estiver sendo prejudicada, se a pessoa está fazendo algo contra a obra de Deus, aí o Espírito Santo entra. Porque na obra de Deus ninguém pode tocar. Se tocar, se fere rápido. Quando se trata da obra de Deus, nós não podemos navegar contra ela, mas sim a favor dela. Agora, Deus coloca aqui dentro quem Ele quer e também tira quem Ele quer. Quando a Bíblia fala assim, que o que usa de engano não vai ficar dentro da minha casa,
casa diz o Senhor, porque quem é que tira? Não é o pastor, não é os irmãos. Às vezes alguma coisa acontece, a pessoa fala, vai embora daqui, porque essa igreja não presta. Então vai, porque Jesus está te mandando embora. Quando a pessoa se revolta totalmente contra a obra, você não tem o que fazer mais, né? É Deus tirando. E às vezes a gente fica, mas Senhor, tem misericórdia. Pastor não gosta de perder ovelha, gosta? Eu mesmo fico muito triste quando acontece isso. Alguém fala, vou sair da igreja. Não, meu pai faz isso, não. Não, teu filho, não tá, vou fazer o quê? Eu não posso parar. Né? Aí, irmãos, é Deus trabalhando, eu não posso fazer mais nada. Porque quem põe aqui dentro, quem tira é Ele. Nós ajudamos, nós trabalhamos, fazemos o possível para a pessoa permanecer. Mas quando a pessoa se enche de razão, fala que eu não fico mais, então fazer o quê? Vai com Deus. Então, Deus vai te levar para o céu, que Deus trabalhe. Não queremos ver o mal de ninguém, nunca, jamais isso. Agora nós temos que entender a maneira como Deus trabalha. Só Ele sabe o que Ele faz e como faz. Por isso que a Bíblia diz, chega cada dia o seu mal. Nós temos que fazer, irmãos, o melhor que nós pudermos enquanto nós estamos aqui. É o melhor que nós podemos fazer pela obra e por Jesus. É o melhor, de coração, para que Deus possa receber. Porque, irmão, se não for de coração, não pega nem uma vassoura para varrer a igreja, Jesus não vai aceitar isso. Tudo que nós fazemos para Deus é de coração, com amor, porque Jesus merece o que nós estamos fazendo por Ele. E às vezes não estamos fazendo nem por Ele, fazemos por nós mesmos. O cuidado que nós temos com a nossa vida, com Deus, com a sua obra, estamos cuidando de nós mesmos. Foi o que aconteceu quando eu vim de Jandira para cá.